Meus amigos, boa tarde, paz e bem. E a paz de Jesus invada os nossos corações e nos mantém em equilíbrio e paz. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos na Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, que é uma casa de prece, de estudo, de tratamento, mas é uma casa de acolhimento. Então sintam-se acolhidos a partir de hoje aqui conosco, nos nossos sábados. Como eu me sinto entre amigos, eu me sinto bem à vontade para que a gente possa juntos levar um pensamento no tema de hoje e a gente poder, ao final, ter uma ideia mais ou menos daquilo que a gente estudou. Porque cada um de nós aqui presentes, estamos num patamar de conhecimento, de maturidade espiritual, de experiências de vida, de sofrimento, de virtude. Então, nós não estamos iguais aqui. E nesse momento aqui dentro, cada um de nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum momento que requer prece, requer acolhimento. Estamos passando por um momento de alegria, de conquistas. Por isso que somos tão diferentes. Carlos, e o que a doutrina espírita tem a ver com isso? Tudo. Não é à toa que estamos aqui em pleno sábado à tarde, reunidos para que a gente possa estudar um pouco. E essa doutrina é de um manancial tão grande e tão jovem, nós vamos comentar mais adiante, que nós ainda não conseguimos sorver tudo aquilo que ela tem a nos oferecer. Porque a doutrina espírita não é uma religião. A doutrina espírita é uma proposta de existência de hoje para frente. O ontem já passou, como diz Chico. O que eu posso fazer é de hoje para frente, até o túmulo e depois do túmulo, ok? Então o nosso tema de hoje é um tema interessante, que ele fala sobre as teorias contra o espiritismo. Interessante, né? Parece até, quando a gente lê esse tema, parece até que a gente está pensando em conspiração, né? Teorias contra o espiritismo, é uma conspiração, vamos conspirar contra o espiritismo. Mas mesmo que a gente pense com essa ideia de conspiração, quem conspira contra alguma coisa é porque é o inverso daquela coisa. Então quem conspira contra o espiritismo, na minha cabeça, tem uma ideia, o que é aquilo que é contra o espírito, o que é contra o espiritismo? É o materialismo. Se eu não penso em espiritualidade, se eu não penso em espiritismo, se eu não penso na ideia espírito, eu penso no materialismo, na matéria, né? E se eu quero criar uma teoria, a gente tem que definir o que é teoria. Eu tenho que saber o caso do que é teoria. O Carlos falou teoria contra o espiritismo, mas o que é uma teoria? Aí a gente vai pesquisar o que é teoria. Dizem que teoria é um conhecimento especulativo. É aquilo que pode ser, pode não ser, ok? É um método organizado de caráter hipotético e sintético. Ninguém entendeu nada. Mas uma teoria é algo especulativo. E a humanidade, desde que a humanidade, sempre teve teoria. Sempre. Nunca deixou de ter teoria. Em qualquer ramo do conhecimento humano, vai ter uma teoria. Um cidadão ou uma cidadã defendendo, discordando. Sou contra. Há muito pouco tempo atrás tinha uma teoria: a Terra é o centro do universo, e ai de quem não pensasse assim. O tempo passou e apareceram outras mentes brilhantes e disseram: eu discordo disso aí, mas eu vou provar que não é. Provou. E hoje tem alguém que discorde disso? Que a Terra não é o centro do universo?
Não, de sã consciência não, né? Porque nós somos uma poeira aí no espaço. Então hoje essa teoria já caiu. Portanto, para que a gente possa falar de espiritismo, a gente tem que falar de materialismo. Ah, Carlos, materialismo é coisa do passado. Quem disse? Quem disse? Quer ver como não é? Tem uma frase que todo mundo conhece que diz assim, ó: aproveite a vida, porque a vida é uma... Olha aí, como todo mundo conhece a frase. Aproveite, principalmente daquelas pessoas que não estão nem aí. Eu vou curtir, que quando eu morrer, acabou. Materialismo. Sensação, prazer. Viver pela sensação, viver pelo prazer. Curtir, conquistar. E no dia que aparecer a bendita morte, eu já curti o que tinha que curtir. E a gente escuta isso todo dia, não escuta? Em pleno século XXI, né? Aí a gente para e vê assim, realmente quem tem poder pode curtir muito a vida, é verdade. Quem tem poder pode viajar, comprar roupa, fazer o que quiser, é verdade, eu concordo. Aí eu pergunto, mas quem tem tudo isso aí, se pode fazer tudo isso aí, por que então que essas pessoas às vezes ficam tristes, desmotivadas? E quantos exemplos não temos de pessoas assim? Fulano, riquíssimo, está com depressão. Mas como é que pode? Se ele passa o tempo todo e ela curtindo a vida, está depressivo. Está errado. Tem alguma coisa errada. E o inverso? Pessoa simples, que vive com o necessário, e que a gente chega perto da pessoa, sente uma alegria, sente uma energia. Quando conversa com a gente, passa uma segurança, uma fé, uma confiança em Deus, uma paz. E você fala assim, tem alguma coisa errada. É uma pessoa que ora, é uma pessoa voltada para o bem, sem motivo aparente faz o bem por fazer o bem. Porque fazer o bem não é a gente erguer uma obra social maravilhosa, não. É também. Mas fazer o bem é olhar para aquele que precisa de um olhar e de um sorriso e de uma palavra amiga e dar de coração. E o mais importante, o mais gostoso disso, todas as vezes que nós fazemos o bem, seja de que maneira for, quem se sente bem é a gente. Alguém já experimentou isso aí, essa sensação? Essa sensação não tem nada, impagável, né, não? Impagável. Quando nós fazemos o bem, a sensação que fica na gente é aquela sensação, como é bom. Mas foi tão simples, pois é, mas foi de coração, ok? Então, falando de materialismo, falando de espiritualismo, né? A gente começou a pensar nas teorias contra o espiritismo. Mas eu não posso falar do espiritismo se eu não voltar um pouquinho no tempo. Aí vamos fazer uma viagem no tempo. Aí vamos falar de Moisés. Alguém já ouviu falar de Moisés aqui? Moisés era um cidadão que apareceu bem antes de Jesus e que era o líder de um povo. Era o líder, né? Era o premier daquele povo. Só que era um povo extremamente difícil, complicado. Era um povo arredio. E Moisés era um homem de justiça, era um homem duro. Vamos pensar que Moisés era aquela mansuetude, não, ele era duro porque ele precisava ser duro. Aí eu pergunto, a época de Moisés, existiam teorias contra Moisés? Sim, porque se ele era tão duro que ele precisasse impor aquilo que ele precisou impor, através do decálogo. Então, a gente começa com Moisés e vê que na época de Moisés já se tinha teorias contra alguma coisa, no caso Moisés. Passaram-se os anos, veio um homem que dividiu a história da humanidade. A nossa história humana se divide entre antes e depois dele. Quem é? Jesus Cristo. Ele chega e divide a história. A época de Jesus tinha teorias contra Jesus?
Tinha ou não? Pode falar. Só tinha, meu filho. Onde é que ele foi parar? Só tinha conspiração. Muita conspiração. E aí Jesus deixou alguma coisa escrita por ele? Então chega Jesus e não deixa nada escrito. A única história que a gente tem na cabeça que Jesus estava escrevendo alguma coisa era onde? Na areia, né? Ninguém sabe nem o que foi, mas nos deixou um legado maravilhoso, que foi o seu evangelho. A época de Jesus já tinha os cristãos? Não. Tinha os seus seguidores, tinha os apóstolos, mas o termo cristão ainda não. O termo cristão chega após Jesus. Aí começa a ter os cristãos que vão ser perseguidos, né? Novamente aparece a teoria contra alguém. Aparece um cidadão muito poderoso depois de Jesus, mas muito inteligente, dotado de uma capacidade de síntese, de conhecimento, talvez fosse até um palestrante, chamado Saulo de Tarso. Esse cidadão perseguiu os cristãos com força, mas era com força mesmo. Ele não tinha problema em perseguir cristão. Essa é a realidade. Não tinha, o problema dele era perseguir cristão. Como ele tinha muito poder, ele era lei e ele era religião. Então, se ele era lei e era religião, ele podia fazer o que queria, e fazia, e fez. E pegou um cidadão, um jovem, muito inteligente, que conhecia a lei muito bem, mas ele era dotado de uma capacidade também de síntese, de argumentação, chamado Estevão, que ia ser cunhado dele, viu? Imagine se não fosse. Ia ser cunhado dele. Ele não gostou do Estevão, porque Estevão sabia muito e sabia argumentar. Argumentar é um problema, você saber argumentar. Porque as pessoas às vezes querem criar teorias contra você, quando você sabe argumentar. Certo? E ele, por ter o poder, manda apedrejar o Estevão até a morte. E aí nós temos o primeiro mártir do cristianismo, um cristão, Estevão, desencarna. Essa história, só para deixar para vocês aqui, está no livro Paulo e Estevão de Emmanuel. Quem quiser conhecer a história do cristianismo, escrita assim em detalhes. Que detalhe, Carlos? As pedras das ruas em que Jesus andava eram polidas assim, assado. As casas eram assim, em detalhes. Esse livro demorou 9 meses para ser psicografado. É uma obra que vale a pena, quando vocês tiverem tempo, lerem. Pois bem, Saulo, em determinado momento, alguma coisa toca nele. Será que com toda essa inteligência eu estou fazendo a coisa certa? Aí vem o que? O raciocínio. Ele começa a cair em si. Essa perseguição não tem razão de ser, porque o que esse Galileu deixou é uma realidade. E aí, em determinado momento, ele está viajando, literalmente cai do cavalo, do camelo, vê uma luz, e vem aquela famosa frase: Saulo, Saulo, por quê? Porque me persegues, porque persegue o meu povo. E aí cessa a perseguição. A partir daquele momento ele muda. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa: com o poder que ele tinha, com a inteligência que ele tinha, ele abandonar tudo aquilo ali, gente, não é brincadeira não, para se dedicar a pregar o evangelho mundo afora, é porque foi uma renovação muito grande dentro do mundo íntimo dele. Foi uma proposta muito significativa para ele mudar essa teoria, porque ele era radicalmente contra. E ele mudou. Dizem os historiadores que Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, caminhou aproximadamente 25 mil quilômetros ao longo da sua trajetória apostólica, pregando o evangelho. Alguém já imaginou caminhar 25 mil quilômetros? A gente não está conseguindo caminhar 2,5 às vezes. Deixando o poder todo que ele tinha de lado, para trás, tudo aquilo.
Sem contar, porque eu não, nos detalhes, quando a gente lê o livro, é que a gente vai ver as humilhações que ele passou. Eu acho que na sala, juntando todo mundo, a gente não aguentava. Ele perdeu o poder, mas ele foi até o final. Então foi um vaso que foi escolhido para essa função, que tinha os atributos. Começou com o atributo da teoria contra, mas tinha conteúdo o vaso. Mudou a teoria a favor, o conteúdo se manteve e chegou mais conteúdo. E tinha uma coisa: coragem, fibra, perseverança para ir até o final. Então, ele foi um dos grandes difusores da doutrina cristã no mundo e fez muita diferença. Então vamos à frente. Continuando nessas teorias contra o espiritismo, nós tivemos, após Saulo, tivemos a criação da igreja, tivemos os papas, tivemos a grande noite do Santo Ofício na Idade Média. Todos devem ter ouvido falar nessa noite do Santo Ofício, aonde os cristãos que a era de Jesus eram perseguidos, passaram a ser os perseguidores. Olha aí, mudou a teoria, mudando novamente. Passaram a ser os perseguidores. O Santo Ofício perseguiu muita gente. Qualquer situação que você fosse, você é um herege. Você cria gato. Gato é um animal que naquela época poderia ser tratado como algo maligno, bruxa, herege. Santo Ofício, sem direito a nada. Ministério Público, defesa, nada. Era condenação mesmo. E aí, meus amigos, um belo momento do século XIX, onde o velho mundo, a Europa, está em ebulição de ideias, de pensamentos, de criação, de cientistas, de filósofos, de psiquiatras, de médicos. Aparece o quê? Aparece em Lyon, na França, nasce, reencarna em Lyon, na França, um cidadão de uma família que deu uma estrutura para ele muito grande de conhecimento, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Naquela época, na França, não é que surgiu assim o espiritismo, o Allan Kardec apareceu e já foi codificando a doutrina. Não foi assim não. Primeiro que ele era um cientista, era uma pessoa cética, mas muito inteligente. Então ele ouviu dizer que tinha umas mesas nos sarais, nas lojas, nos bares, nos restaurantes, que giravam. Hippolyte, professor, tem umas mesas que giram ali sem nada. E ele disse: não é possível. Isso não é possível. Foi ver, e aí começou a pesquisa dele. Ele começou a descobrir que aquela mesa que não tinha coração, não tinha nervo, não tinha pensamento, respondia algumas perguntas. Então tem algo diferente aí. E aí o cientista cético, o que é cético? É aquele cientista que tem um olhar de ciência, não se envolve emocionalmente, não vai fazer por fazer, começa a fazer um trabalho de pesquisa, de codificação, ok? E ao longo desse trabalho, ao lado da sua esposa, vale a pena sempre falar que ele não fez sozinho, ele teve uma equipe, mas a sua esposa, Amélie Baudet, deu um suporte para ele, que sem ela, ele teria muita dificuldade em fazer. A 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. É um marco. Aí vem a pergunta: e Kardec não teve nenhuma teoria contra ele, não? O que vocês acham? E como teve? Eu vou dar só uma, tá certo? Dentre as muitas. Kardec, muito feliz, lança o Livro dos Espíritos. Foi um sucesso, sem dúvida nenhuma. Era algo novo. Cunha a palavra espiritismo, porque não existia. Para algo novo, palavras novas, E aí ele pega, manda fazer um pacote com 300 livros dos espíritos, paga os impostos e manda para Barcelona. Só que ele esqueceu que a doutrina espírita ainda não é a doutrina do mundo. A Igreja Católica ainda domina o mundo. Os 300 livros chegam lá em Barcelona. O bispo, que tinha o poder, o bispo era auditor fiscal, era tudo que pudesse imaginar.
confisca os 300 livros e faz a besteira de mandar queimar em praça pública. Ele divulgou, disse: vou queimar 300 livros dos Espíritos em praça pública, que ficou conhecido como Alto de Fé de Barcelona. Gente, ele não sabia que quem ia assistir eram seres humanos, curiosos. Fez aquele amontoado de livro lá e tocou fogo, e o povo queria saber por quê. Esse livro tem alguma curiosidade, né? Dizem que era fila de mulher querendo pegar livro para entender. Pegando fogo lá o livro, e o pessoal pegando o livro e ajeitando e querendo ler para saber qual era. Oi? Tá, a Simone disse que essa fila era o sinal de inteligência, porque era quem lia mais, as mulheres. Então tinha que pegar um. Foi o que ele fez, foi o que o bispo fez. Quando o bispo soube dessa história, ele disse: que besteira que eu fiz. Eu fiz uma propaganda de graça para Kardec. Ou seja, Barcelona toda ficou comentando: você leu aquele livro? Não li não deu tempo não. Mas me empresta o teu aí para me ler. Pegou fogo, né? E aí Kardec continuou o seu trabalho. Logo depois lançou o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Essas 5 obras são as obras fundamentais da doutrina espírita, sem a qual a gente não entende a doutrina espírita. A gente não entende. Acontece muitas vezes, quem está chegando para conhecer a doutrina é curioso, aí começa para o romance, né? Ele pergunta: você conhece a doutrina? Conheço, eu li um romance maravilhoso. Legal. Mas romance é romance, né? Ciência é ciência. Então a doutrina espírita está calcada nesses 5 livros, que são os 5 livros fundamentais. Quando a gente lê, a gente pensa que vai ficar doido. Não vai. Tá certo? E aí, quando a gente começa a reler, a gente vê que tem cura. E vai dar certo. A gente consegue. E aí, com os grupos de estudos, com colegas, a gente vai conversando, vai debatendo e vai clareando a nossa mente, de tal forma que quando a gente lê direitinho, novas ideias vão surgindo na nossa mente. Porque não é fácil. Como é que a gente vai falar e entender que após o túmulo, o nosso ente amado vive? Como dizer isso? Como entender isso? Ama, continua amando, respira, pensa, pinta, escreve. Quando a gente lê isso aí, entende, traz um conforto para dentro da alma tão grande que a gente quer mais, quer entender mais, quer entender mais. E aí eu queria só dar uma pausazinha para que a gente apresentasse para quem não conhece esse livro. Todos conhecem? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? O 3º livro da codificação. E aí eu vou ler para a gente aqui, para aqueles que não leram, quem tiver, vale a pena ler o prefácio. Olha como é pequenininho o prefácio. Mas o prefácio é de uma beleza literária. Quando a gente lê, a gente fica assim, extasiado. Diz assim o prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comandante, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Abrir os nossos olhos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu
ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, mulheres também, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vozes, as suas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, assim no Espírito de verdade. Alguém já tinha tido a oportunidade de ler esse prefácio? Que bom. Quem não teve, teve agora a oportunidade de ouvir e pode reler. Esse é um convite, né? É um grande convite, simples, mas de uma beleza, de uma poesia que toca os nossos corações. Aí, meus amigos, a gente pega e vem falar de teoria contra o espiritismo no dia a dia. Aí eu listei aqui alguns espíritos que já estão na espiritualidade, que abraçaram a doutrina espírita e também tiveram as suas teorias. Quem não ouviu falar em Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Todo mundo, né? Quem não ouviu, está ouvindo agora. Nosso querido Dr. Bezerra. Dr. Bezerra passou perrengue? A época dele então, hein? E muito. Ele teve, inclusive, foi, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Numa reunião ele foi peitado, né? Frente a frente por um cidadão que se dizia materialista e queria ter uma discussão frente a frente com ele para desmascarar o espiritismo. E ele disse: aceito, desde que você me traga um irmão nosso ou um infortunado que o materialismo tenha soerguido. Eu aceito, desde que você me traga uma mãe que entregou seu filho a Deus e que o materialismo tenha acalmado o coração dela. Eu aceito, desde que o materialismo me traga um irmão nosso que tem uma idealização suicida e que o materialismo tenha conseguido trazer a paz e desfazer essa ideia suicida na mente dele. Aí ele começou a listar: eu aceito, desde que o materialismo traga situações assim, assado. Final da história, o cidadão foi muito educado, sentou e ficou calado. Sábio, sentou e ficou calado. Qual o argumento que ele ia ter? Ele não tinha mais argumento. Tivemos também Eurípides Barçanufo, logo depois, que nasceu em Sacramento, um grande pedagogo, criou uma escola espírita, a primeira escola espírita do Brasil, que também passou pelos mesmos perrengues, pedindo frente a frente para discutir o espiritismo. Só que o detalhe é o seguinte: quando se vai conversar, quando se tem argumentos, não é assim? Quando não se tem, o que acontece? Geralmente quem não tem vira a mesa, né? Vira a mesa, não aguenta. Mas isso não quer dizer que a gente vá para o embate, muito pelo contrário, a gente vai para acolher. Saulo ia pelo embate, depois foi acolhido por Jesus e mudou de ideia. Depois tivemos aqui a maior antena psíquica que talvez a humanidade conheça: Chico Xavier. Chico Xavier teve problemas? Nossa Senhora! Aliás, quando a gente escuta a história do Chico Xavier, desde criança é só teoria contra ele, né? Só dificuldades, desde pequeno. E Chico nos deixou. Eu não conheço, se alguém conhecer pode falar: Carlos, eu conheço. Eu não conheço nenhum homem no planeta que tenha uma lavra de trabalho deixada com mais de 500 livros. Alguém conhece?
e escrito à mão, dia a dia, com lápis. Mais de 500 livros nos deixou esse legado. Fora os outros legados que eles nos deixam. Porque quando eu, Carlos, penso em Chico, eu não penso em livro, eu não penso em ciência, eu só me vem à mente uma coisa: acolhimento. Acolhimento. Porque quando a gente olha as fotografias, alguma filmagem, escuta uma história, Chico está acolhendo. Chico está acolhendo. Ele não está dando sermão, não está brigando, não está dizendo isso, não está falando aquilo, não está dizendo, você é médium, viu? Vai desenvolver. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. E se ele dizia com uma sutileza tão grande que talvez a pessoa nem percebesse. Porque ele estava sempre acolhendo. Sempre acolhendo. Por isso era um homem chamado amor. Depois de Chico, vem o Divaldo, que reencarna em 27. Esse ano completou 95 anos de vida, com 75 anos de divulgação da doutrina. E eu vindo para cá, eu pensei assim, vinha na moto, pensando o que eu ia dizer. Aí disse, rapaz, Divaldo, lógico, guardando as proporções, é quase um Saulo, né? Porque ele já andou por todos os continentes do planeta Terra, fez mais de 20 mil conferências, divulgando a doutrina de Jesus, guardando as proporções, sim, né? Com 95 anos, quem escuta Divaldo falar, você fala, não é possível que essa mente esteja tão cristalina, dessa forma, com um legado de mais de 250 livros de vários espíritos. Portanto, meus amigos, a ideia aqui nosso bate-papo era dizer o seguinte: teorias contra o espiritismo estão só começando. Por quê? Porque a doutrina é muito jovem. A doutrina espírita só tem 165 anos. O que é 165 anos diante da grande história da humanidade? Me diga o que é. Nada. Nós ainda estamos aprendendo a conviver com a doutrina espírita, aprendendo a entender a doutrina espírita, aprendendo a entender os espíritos. Mas já estamos, né? Então teorias aparecerão, talvez muitas, mas, como diz Kardec, se algum dia a ciência mostrar que nós estamos errados, esquece, fica com a ciência. Mas até agora não foi possível provar nada contra. Portanto, eu gostaria de finalizar dizendo a vocês a minha gratidão por esse momento. Muito obrigado. É muito bom estar voltando para essa casa. É muito bom ter a casa cheia e que Jesus nos guarde sempre. Muito obrigado.